continuar falando aos nossos corações nesta noite. Amém? Venha, Liliane. Vamos orar pela nossa irmã Liliane. Ela vai nos ministrar. Que Deus faça conforme a vontade do Senhor nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui a tua serva, Senhor, que vai ministrar a tua santa palavra. Senhor, o Senhor já tem falado nos louvores, o Senhor já tem falado de várias formas. Continua falando. Fala, Senhor, aquilo que nós estamos precisando nesta noite. Use a tua serva como o Senhor tem usado, meu Deus, por onde ela andar, aonde ela coloca a planta do seu pé, Pai. E o Senhor ela tem sido um vaso em tuas mãos. Que nesta noite, Senhor, não seja diferente na vida dela. Que ela venha fazer aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez, conhecendo, mais uma família. Glória a Deus. Fui convidada outras vezes, mas não pude estar. Mas aprove a Deus este dia, de estarmos aqui juntos para adorarmos ao Senhor. Me sinto em casa. Glória a Deus. Desde quando eu entrei aqui, já senti a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejo alguns rostos conhecidos, Missilene ali, de muitos anos, não fazia muitos anos que eu não a via, e estou feliz de revê-la, glória a Deus. Trago a saudação do meu pastor Vanderlei Rodrigues, pastor presidente aqui no campo de Piracicaba, glória a Deus, e estou feliz de estar aqui para ministrar a palavra de Deus nesta noite, no ciclo de oração. Estou admirada de ver um ciclo de oração tão cheio. É difícil a gente encontrar no círculo de oração a igreja cheia. Nos cultos ainda assim, mas no círculo de oração, só para quem busca, Só para quem vem buscar. Louvado seja Deus para receber vitória. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 27. Glória a Deus, foi uma peleja para estar aqui. Mas eu disse, olha, Senhor, é coisa boa, que tem lá. Glória a Deus. Números capítulo 27. Nós vamos falar sobre a lei acerca das heranças. A partir do versículo 1. Números 27, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre 5 mulheres, as filhas de Zelofeade. Deus colocou no meu coração, tentei fugir. Eu disse, Senhor, já ministrei essa palavra e a tua filha estava lá quando eu ministrei. Aí o Senhor disse, é essa palavra, então eu não posso fugir. Glória a Deus. O Senhor, quando fala, Ele fala de várias maneiras. Ela pode ter escutado de uma forma e hoje ser totalmente diferente. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Gostaria que a igreja repetisse comigo o nome delas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente que lhes darás possessão da herança entre os seus irmãos, irmãos de seu pai,
e a herança de seu pai farás passar a elas. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos que Deus ele fez uma promessa a Abraão, quando disse para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. Então, quando se obedece, se recebe promessa. A promessa é cumprida quando nós obedecemos a Deus. Então, Deus, ele viu em Abraão um chamado de um povo escolhido, separado. E a Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa a ele, disse: olha, eu vou te dar uma terra como herança. Aleluia. Deus tem feito essa promessa para o seu povo, para os seus filhos. Nós temos essa promessa de herdarmos uma terra, amém, igreja? Aleluia. Mas se nós obedecermos, nós chegaremos lá. Louvado seja Deus. Abraão, ele tinha essa promessa e ele obedeceu ao Senhor. Ele saiu e fez o que Deus mandou. E a Bíblia diz que a sua descendência cresceu. A sua descendência cresceu. E agora chegou o tempo de Deus cumprir a promessa com o seu povo. Deus manda então Moisés separar as 12 tribos para distribuir a terra. Deus já havia tirado o seu povo do Egito com mão forte e poderosa, e agora está para entregar a terra que foi prometida ao seu povo. Só que nós sabemos, irmãos, glória a Deus, que homens poderiam receber herança de terra, mas mulheres não. Estava na lei. E quem criou esta lei? Foram os homens? Não. Quem criou a lei foi Deus. Deus havia dito que só herdaria a promessa, a terra prometida, se fosse homem, varão, escolhido da tribo, de cada tribo, o cabeça iria receber. Só que existia na Bíblia, irmãos, um homem chamado Zelofeade. E este homem já havia morrido. Da sua tribo, a tribo de Manassés, teria que ter um varão para receber. Mas ele teve 5 filhas. As filhas ainda não tinham casado. E elas estavam para receber, mas não tinham direito. Quantas vezes, irmãos, alguém chega para mim e para você e diz: você não tem direito não. Desfaz aquilo, a promessa que nós tínhamos de receber algo. Quantas vezes o inimigo tenta tirar aquilo que é meu e seu por direito? Tenta roubar de nós. A palavra do Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a Bíblia diz, irmãos, que aquelas mulheres sabiam que todos iriam receber das suas tribos, mas a tribo de Manassés não teria direito porque não tinha um varão. Aleluia. E o que eu acho bonito, irmãos, nessas mulheres é que elas não aceitaram a situação. Elas não ficaram paradas. Quantas vezes nós recebemos palavras contrárias e aceitamos? Mas nessa noite o Senhor te diz: rejeite. Amém. Aleluia. Dá voz, apenas dá ouvido à minha voz. Aleluia, porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. E aquelas mulheres em casa, eu fico imaginando, né? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, parece que eu entro na Bíblia e vejo aquela história passando assim. E eu começo a imaginar, irmãos, aquelas 5 jovens vendo todas as tribos passarem para receber a sua herança, e elas em casa não aceitaram. Disse: não vai ficar assim, nós precisamos fazer algo. E o que eu acho bonito é que elas tomaram a mão uma da outra e foram juntas. Eu quero te dizer nesta noite, ninguém consegue nada se não estiver unido.
com seu irmão. É para sobradais. Se não houver união, irmãos, não tem como prosperar, não tem como receber promessa. Aquelas 5 jovens pegaram uma na mão da outra e disseram: nós vamos até Moisés. Nós vamos até o homem de Deus. E aqui, quando a gente lê, a gente vê que cada uma tinha um nome, nomes diferentes, mas com significados fortes. A primeira delas é Macla. Repitam comigo, Macla. O significado do nome Macla quer dizer confiança. Repitam comigo, confiança. Imagine, a mais velha, chamada Macla, ela tinha confiança. Ela tinha confiança que poderia receber de Deus a promessa. Não deixe que nada apague a tua confiança em Deus. Não deixe que nada venha desanimar a tua confiança em Deus. Se você confiar, irmãos, Deus ele vai te dar, aleluia, aquilo que ele te prometeu. Rabanassúria de Keminaia. E aquela mulher que tinha confiança, ela disse: não vai ficar assim. Eu também tenho uma promessa. O meu pai tinha uma promessa. Eu não vou perder. A promessa é um pedaço de terra para a tribo de Manassés. Se elas não tivessem direito a receber essa herança, Manassés estaria esquecido. Mas Deus, ele tinha uma promessa para realizar na vida de confiança, na vida de Macla e de suas irmãs. E ela disse: eu vou até lá. Quem vai comigo? E as demais irmãs pegaram uma na mão da outra e disseram: vamos juntas. E o nome da segunda irmã chamava-se Noa. Digam comigo, Noa. O significado de Noa é aquela que não se detém. Quantas vezes alguém quer nos deter? Quantas vezes o problema quer nos deter? Quantas vezes a preocupação quer nos deter? Quantas vezes o trabalho quer nos deter? Quantas vezes o filho, o esposo, um amigo quer nos deter de fazer algo para Deus? De fazermos a obra do Senhor? De estarmos na casa do Senhor? Às vezes uma enfermidade vem tentar nos deter, mas a Bíblia diz que o nome dela era aquela que não se detém. Não fique detido em casa, irmãos. Quando o pastor aqui avisar, tem ciclo de oração, seja o primeiro a chegar. Quando a irmã chamar para o evangelismo, seja a primeira a chegar. Não se detenha. E ela não se deteve, ela disse: eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui aceitando dessa forma tão fácil. Eu não vou ficar detida em casa. Eu vou com você, confiança. E elas duas já estavam determinadas de ir até Moisés. Aí vem a terceira filha de Zelofeade. O nome dela chamava-se Ogla. Digam comigo, Ogla. O significado do nome Ogla é aquela que não anda com os pés amarrados. Tem tanta gente, irmão, presa em alguma coisa, tentando impedir ele de fazer a obra do Senhor. Ah, mas eu não posso porque eu não casei ainda. Ah, eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, eu vou para uma festa. Ah, eu vou para um aniversário. Irmãos, está preso a alguma coisa ainda. E o Senhor querendo desamarrar. Terra, abraço. Arabassuri andaia. O Senhor querendo desamarrar. Eu não posso porque eu ainda tenho aquele vício do cigarro. Ah, eu ainda tenho aquela coisinha que eu não deixei ainda. Irmãos, desamarra. Em nome de Jesus. Vamos fazer a obra do Senhor. E ela disse: eu não tenho os pés amarrados, então eu não vou ficar aqui presa não. Eu vou com vocês. Louvado seja Deus. Nada pode impedir, irmãos, a gente fazer a obra. Tem algum impedimento? Desfaz esse impedimento e vai fazer a obra do Senhor. Aleluia, nós somos chamados. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chama para fazer uma obra. Tem alguém dizendo não. Lembra quando Jesus, Ele chamou? A um disse: ah, eu ainda vou enterrar um irmão, vou enterrar um parente. O outro disse: ah, eu vou casar.
estou me preparando para se casar, não tem como agora. Cada um tinha uma desculpa, irmãos. Cada um tinha uma desculpa para dar para o Senhor. E o Senhor está dizendo: vem, eu estou te chamando. É como aquela parábola do casamento, que o rei chama o seu povo para estar num casamento, num banquete que vai fazer para o seu filho. Aleluia. E ele manda convidar o povo dele, mas o povo dele não quis. Quantas vezes nós somos povo de Deus, a gente não quer ir? Aí o Senhor disse: não, então chama todos que estão na rua. Todos aqueles que quiserem podem vir para o banquete. Às vezes Deus tem preparado algo, uma mesa para nós, e nós estamos detidos em casa. Não queremos nos banquetear. Hoje o Senhor está aqui com banquete para mim e para você. Aleluia. Hoje o Senhor tem banquete para entregar a mim e a você. E quem não veio, perdeu. Perdeu o banquete, irmãos. Foi chamado, foi convidado, mas não está aqui. Aleluia. Mas aquela que não tinha os pés amarrados, ela disse: eu vou também. E a quarta chamava-se Milca. Digam comigo: Milca. Aquela que tem autoridade. Milca é quê? É quem o nome dela? Aquela que tem autoridade. Tem vez que eu e você precisamos usar a autoridade, irmãos. A autoridade que foi dada à igreja. A autoridade que foi outorgada à igreja. O Senhor, Ele nos deu autoridade. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, para repreender as enfermidades. E quantas vezes eu e você estamos parados e pedimos para o outro para fazer? Ah, irmão, ora aqui porque eu não sei orar. Ora aqui porque eu não estou podendo orar. E a autoridade que Deus te deu? Ele não deu somente para o pastor, não. Não deu somente para dirigente de ciclo de oração, não. Para os obreiros, para os presbíteros, não. Ele deu para mim e para você, irmãos. Às vezes só tem você dentro de casa. E aí vem uma dor, uma enfermidade, você vai ter que ligar para o pastor? Não. Coloque a sua mão e repreenda. Deus, Ele te deu autoridade. Aleluia. Às vezes você está na rua, alguém está se endemoniando. Aí você vê, você vai deixar aquela pessoa ali? Não, irmãos, usa a autoridade que Deus te deu. Você é igreja. Igreja do Senhor. Olha, Senhor, eu não sei nem como fazer, mas eu vou. Porque vai ser cobrado, irmãos. A oportunidade que foi dada a mim e a você, e você não fez. E eu não fiz. E aquela mulher se chamava aquela que tem autoridade. Eu já vejo ela dizer: Deus me deu autoridade. E não se preocupe, minhas irmãs, deixe que eu falo com Moisés. Porque o Senhor me deu autoridade e eu vou lá conversar com Ele. Repreenda o espírito de medo, igreja. Quantas vezes você está com medo, temendo alguma coisa, pensando que Deus não está com você, mas o Senhor diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está só. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Usa a autoridade de Deus. Aleluia. E só faltava mais uma das filhas de Zelofeade falar. O nome dela era Tirza. Repita comigo: Tirza. O significado do nome dela é deleite. Sabe quando o Senhor diz: descansa o teu coração? Ah, derramanácia. Mas tem tanta gente inquieta, igreja, com o coração inquieto. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: olha, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo que está no teu coração. Descansa. Sabe o que é descansar, irmãos? Quem aqui já deitou numa rede? Eu me imagino assim: quando eu quero descansar, eu me deito numa rede, boto as pernas para cima e descanso. E o Senhor quer que você faça assim: se deite nos braços dEle, descansa nele, confia nele. E o nome dela era deleite.
Ela já estava se deleitando, irmãos, pensando na terra, pisando na terra, andando na terra. Aleluia! Ela já estava se vendo lá na terra prometida, igreja. E a Bíblia diz que as 5 vai marchando, Povo, a multidão já tinha passado. Já estavam todos lá diante da tenda da congregação. Só tinha varão, só tinha homem. Pensa que não vem aquelas 5 mulheres se aproximando. Eita Jesus! Sai cara vassoura da camachaia. Aleluia! Alguém olhava e dizia: eita, mulher não dá certo. Só dá certo se for homem. Alguém olhava e dizia: o que aquelas mulheres vêm fazer aqui? Eita, era o dirigente 5 da oração, era a mulher de Deus de oração. Aleluia! E eles ficaram comentando, irmãos. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça deles. Já vi as 5 filhas de Zelofeade. Meu Deus do céu, que elas pensam que vão ter direito, Na lei não está dizendo que é só homem que vai receber. E elas vêm fazer o que aqui? Não sei. Mas eu já sei até a resposta que Moisés vai dar para elas. Não sabe não, porque a última palavra não é de Moisés. A última palavra é do Senhor, igreja. Alguém até pode pensar que não vai dar certo na tua vida. Aleluia. Alguém pode até dizer: não vai acontecer. Mas a última palavra é do teu Deus. Aleluia. Deleita nele, descansa nele, confia nele. Como diz o nome das irmãs. Aleluia. E a Bíblia diz que aquelas mulheres foram se aproximando e se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava na congregação dos que congregavam contra o Senhor, na congregação de Corá. Lembram-se de Corá? Que se levantaram contra o Senhor e o Senhor abriu a terra e engoliu eles? Tinha rebeldes, rebelião. E elas disseram: olha, o meu pai não estava naquele meio não. Ele não era rebelde. Ele não era rebeliado. Mas ele morreu no seu pecado. Ou seja, algo ele fez de errado. Pode ter murmurado, porque muitos murmuraram e não chegaram na terra prometida. Porque às vezes a gente pensa, irmão, que pecado é prostituição, pecado é fumar, beber, roubar. Esquece que uma mentirinha também é pecado. Esquece que falar mal do pastor é pecado. Esquece que falar mal da irmã é pecado. E eles pecaram nos seus próprios pecados. Esquecem que murmurar: não vou mais não vou fazer isso mais não na igreja não, porque toda vez que eu faço ninguém vê, o pastor não vê, quando é festividade eu arrumo a igreja e depois faço assim, faço assado e nem diz o meu nome. Tem desses murmurador. Fez para Deus ou fez para o homem? Aleluia. Ele morreu no seu próprio pecado. Aí elas disseram: mas Senhor, ele morreu no seu próprio pecado, mas por causa disso tiraria o seu nome, tiraria a sua herança dos filhos de Israel, do meio dos filhos de Israel. Manassés vai ficar sem herança porque não tem varão. E aí ela falou para Moisés, e Moisés ouviu e disse: olha, fiquem aqui, que eu vou levar a sua causa para o Senhor. Olha, irmãos, não tem coisa melhor do que a gente levar as nossas causas para o Senhor. Não tem coisa melhor. A vitória é garantida. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Moisés entra para falar com o Senhor, os murmuradores que estavam do lado de fora já estavam dizendo: eita, eu já sei qual é a resposta que vai vir. Eu já sei qual vai ser a resposta. Vai dizer que ela não tem direito porque é mulher. Porque a lei diz assim. A lei diz assim, está escrito assim.
Quantas vezes, irmão, Deus mudou lei para você receber uma vitória? Quantas vezes Deus mudou decretos? Quantas vezes? Deus já fez na minha vida. Deus pode fazer na tua. Se você continuar crendo. Aleluia. Alguém diz, irmãos, disseram que eu não tenho mais direito não. E engavetaram o papel. E o Senhor tem poder, irmãos, de tirar o papel de lá e dar direito a quem não tem. Aleluia. Rabassore de Camanaia. Aí a Bíblia diz que Moisés entra e conversa com Deus. E conta a história das filhas de Zelofeade para ele. E Deus diz, olha, elas têm razão. Eita. Olha, as coisas mudando, igreja. Aleluia. O nosso Deus diz, olha, elas têm razão. Elas falam corretamente. E aí o Senhor diz, falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança do seu pai farás passar a elas. E se não tiver filha, então a sua herança darás aos irmãos. Olha só, a lei dizia que só o homem, varão, teria direito à herança. Mulher não. Agora o Senhor diz, olha, elas têm razão no que elas estão falando. Então vamos mudar essa lei. Agora vai ter direito as mulheres, as filhas. Mas espera aí um pouquinho, Moisés. Se não tiver filhas, terá herança o irmão. Eita glória. Era só para elas, mas agora se estendeu a mais alguém. Aleluia. Aquilo que você pensava que ia vir só para você, vai se estender à tua casa. Vai se estender à tua família. Rabassúria de queimacha. Aleluia. Não é só para você não. Alguém mais vai ter direito. Aleluia. E agora, irmãos, ele diz, espera aí, Moisés, não vai ser só para os irmãos não. Se não tiver irmãos, então dareis a herança aos irmãos de seu pai, aos tios. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais apegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha aí, até quem estava no final da fila recebeu. Aleluia. Você pensava que só você ia receber, mas agora o Senhor está estendendo para os teus parentes, para a tua geração. Louvado seja Deus, igreja. Quando Deus entrega a vitória, Ele entrega completa. Aleluia. Alguém disse, não tem mais jeito não. Aí o Senhor diz, tem jeito sim, que a última palavra é minha. Aleluia. Alguém disse, elas vão sair daí sem nada. A igreja, a congregação toda estava reunida. E eles estavam só esperando Moisés sair para dizer, olha minha filha, vão para casa, né? Vão lavar a roupa, vão limpar a casa, vão fazer alguma coisa em casa, porque vocês não têm direito não. Mas quando ele saiu, o Senhor fechou a boca dos inimigos. Deus, Ele vai fechar a boca daqueles que estão te acusando, aqueles que estão dizendo contra você, aqueles que estão te medindo, por amor a ti. E a Bíblia diz que Moisés sai. E quando Moisés sai, aqueles que já estavam querendo zombar no lado de fora, escuta quando Moisés diz, vocês terão direito. E a partir de hoje a lei mudou. Deus mudou o decreto, mudou a lei por causa de vocês. Vai ter direito vocês, vai ter direito os irmãos, vai ter direito os irmãos dos pais e vai ter direito os tios, né? E os parentes mais próximos. Ou seja, quem não tinha direito vai ter direito. Aleluia. Então eu digo a você nesta noite, o direito é teu. Toma posse.
Aleluia. O Senhor nos prometeu, irmãos, uma terra, Adecamachaia, uma terra que emana leite e mel. O Senhor nos prometeu nos levar para a Nova Sião. Aleluia. Alguém não quer que você chegue lá, vai tentar te impedir, vai tentar fazer de tudo para que você pare no caminho, pare na jornada, desista. Mas você seja como essas 5 mulheres. Primeiro, confia no Senhor, não desista. Quando Deus quiser entregar algo para você, que você vê que está difícil, não desista, igreja. Confia, confia, confia. Porque o Deus que nunca deixou você só e desamparado, Ele está do teu lado. Aleluia. Faça como Macla. Ela confiou no Senhor. Noa, ela não se deteve. Não se detenha, irmãos. Não deixe que nada impeça você de fazer a obra do Senhor. Não deixe que nada, irmãos, mesmo às vezes com pouca força, venha para a casa do Senhor. Faça a obra do Senhor. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo que você faz na casa do Senhor tem uma recompensa. Tudo, irmãos. Até servir uma água, você vai ter uma recompensa. Receberá galardão daquele que você está servindo. Eita glória. Aleluia. Irmãos, não é pouca coisa não. Senhor, tudo Deus Ele paga direitinho. Para o homem a gente chega cedo, bate ponto, né? Se faltar, é descontado. Mas quando você faz para Deus, irmãos, tem que fazer da mesma forma que você faz para o homem. Chegue cedo na casa do Senhor. Faça a obra do Senhor com amor, com dedicação. Não deixe que nada impeça o que você tem de fazer na casa do Senhor. Use os teus talentos, use os seus dons. Ogla, ela não tinha os pés amarrados. A igreja não está amarrada, a igreja está livre. Aleluia. Nada pode impedir de você fazer nada para Deus. Aleluia. Milca, ela teve autoridade. Autoridade, irmãos, na hora que nós não podemos fazer nada. Mas sabemos que existe um Deus que tem autoridade e nos dá autoridade para a gente abrir a boca. Como é que eu uso a autoridade que Deus me deu? Usando a palavra. A palavra está dentro de ti, pertinho de você, no teu coração. Abre a tua boca, que o Senhor vai te encher, vai te dar autoridade. Aleluia. Usa a autoridade que Deus lhe deu aonde você for. Não deixe que o inimigo tenha a última palavra. Quando Satanás ele tentou Jesus, ele queria sempre ter a última palavra, mas o Senhor disse: não, também está escrito. Também está escrito. Sempre você vai dizer: também está escrito. Na palavra do Senhor diz assim: não, eu não vou aceitar isso, porque a palavra do Senhor me garante vitória. Não, eu não vou aceitar, porque o Senhor está comigo. Quando o medo vier, expulse o medo, expulse todo o mal, porque o Senhor é quem está com você. Aleluia. Lança fora todo medo, porque a paz que, aleluia, excede todo entendimento está contigo. Louvado seja Deus. Toma posse da palavra, igreja. Usa a autoridade de Deus. Aquelas mulheres não tinham direito a nada, mas elas não aceitaram. Elas sabiam que havia uma promessa e elas queriam receber a promessa. Nós temos uma promessa, não podemos ficar nesta terra. Nós temos uma promessa de irmos para o céu. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Precisamos estar preparados. Aleluia. Existe uma promessa. Se Deus te fez a promessa, igreja, espera, confia, deleita. Aleluia. Agora elas estavam de posse da terra prometida. E agora elas estavam descansando na terra que o Senhor havia prometido. Quando você recebeu uma promessa de Deus, comece a ver, visualizar com os seus olhos da fé. Não olhe com os olhos carnais. Daqui a você chegar à terra prometida ou à promessa, muitas vozes vão vir, muitas vozes contrárias vão falar,
mas dê ouvido à voz do Senhor. Ouça somente a voz do Senhor. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Somente ouvir a voz do Senhor. Não dá ouvido à voz do inimigo, nem das pessoas, mas a voz de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa foi esta palavra, né, irmão? Palavra gloriosa.